Coreia do Norte diz que lançará mais satélites capazes de um ataque super forte, segundo mídia. Recentemente, a Coreia do Norte lançou um satélite espião para rastrear as ações militares dos Estados Unidos, da Coreia do Sul e do Japão, algo que foi seguido por Seul lançando 2 satélites próprios semelhantes. A Coreia do Norte está determinada a lançar mais satélites espiões em um futuro próximo para recolher informações sobre as atividades militares de seus inimigos, disse no sábado, 9 de 12 de 2023. Em um comentário, a agência norte-coreana KCNA, se necessário, eles executarão perfeitamente o trabalho de nos guiar e conduzir a um ataque super forte, disse a KCNA ao defender o desenvolvimento espacial como parte do direito de defesa do país. Pyongyang lançou o satélite do modelo Mangyong-1 em novembro para rastrear os movimentos militares de Washington, Seul e Tóquio, algo que tem sido condenado pelo governo dos Estados Unidos, da Coreia do Norte e do Japão. Como violando as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, a Coreia do Norte, por sua vez, referiu aos recentes lançamentos de satélites espiões por Seul como uma demonstração de hipocrisia. Em um outro artigo da KCNA, o analista de assuntos internacionais Ho Ju-yeon criticou a Coreia do Sul pela ajuda militar imprudente à Ucrânia. O artigo citou uma publicação de segunda-feira, 4 de 12 de 2023, do jornal norte-americano The Washington Post. Conforme ele indica a KCNA, a quantidade de projetos de artilharia de 155 milímetros que os Estados Unidos forneceram à Ucrânia neste ano, o tirano da República da Coreia supera de longe a quantidade de projéteis fornecidos pelos países europeus. Esse é o ato pró-Estados Unidos da primeira classe para colocar até mesmo o Ocidente mergulhado na política anti-Rússia na sombra, comentou. Os assessores de segurança nacional dos Estados Unidos, da Coreia do Norte e do Japão devem realizar neste sábado uma reunião trilateral em Seul para discutir a Coreia do Norte e outras questões globais. O Japão deve desenvolver armas nucleares, já que o guarda-chuva dos Estados Unidos está desgastado, diz a revista. O Japão, que tem nos últimos anos focado em uma expansão militar sem precedentes, está em uma encruzilhada histórica e deve desenvolver armas nucleares, sugere Barry Gilwen, ex-editor do The New York Times, citando a atual situação geopolítica na Ásia e a atual confusão em Washington. O Japão realmente não tem outra escolha, escreveu ele na The Nation Interest. Segundo o autor, as circunstâncias que levaram Tóquio, após sua derrota na Segunda Guerra Mundial, a prometer oficialmente que o papel de suas forças armadas seria puramente de autodefesa, não existem mais. Ao mesmo tempo, o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos, que anteriormente oferecia proteção militar ao Japão, foi descrito como cada vez mais desgastado, provavelmente de modo irreparável. O Japão ficou sob o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos após sua rendição na Segunda Guerra Mundial, com a condição de não produzir armas nucleares. Uma China cada vez mais assertiva, a Coreia do Norte com sua influência militar em expansão e a Rússia foram citados como razões pelas quais as garantias de proteção dos Estados Unidos poderiam ostensivamente não servir mais como base para a segurança do Japão. Além disso, Dewey ressaltou que Washington demonstrou muitas vezes que perseguirá seus interesses nacionais, mesmo que prejudicasse os interesses de seus aliados. Os Estados Unidos provaram ser impetuosos e hipócritas, cancelando acordos com a Rússia, invadindo o Iraque, o Afeganistão, intervindo na Líbia, com pouca consideração pelas consequências a longo prazo, enfatiza a matéria. O Japão não deveria depender de decisões de líderes impossíveis e não confiáveis em Washington, concluiu o autor do artigo. Viagem de Putin ao Oriente Médio desafia interesses dos Estados Unidos e reforça nova ordem multipolar. As visitas do líder russo aos Emirados Árabes Unidos e à Arábia Saudita, somadas à recepção em Moscou do presidente iraniano Ebrahim Raisi, denotam características enérgicas e inevitáveis de uma nova ordem multipolar. Opina o analista mexicano Alfredo Jalifia Rami. A ida do presidente Vladimir Putin ao Oriente Médio junto à grande delegação, incluindo chefes de chancelaria, Banco Central, Rosatom, Ministério do Comércio, entre outros, prova que Moscou não permitiu que as pressões, sanções e profundo desejo de isolar a Rússia por parte dos Estados Unidos da União Europeia dessem certo. Muito desse resultado tem a ver com a implementação bem-sucedida da diplomacia russa, que somou triunfos internacionais, destacando a próxima presidência de Moscou no início de 2024 do BRICS. Nos Emirados Árabes Unidos, Putin foi recebido em Abu Dhabi com as mais altas honras pelo sheik Mohammed bin Zayed Al Nahyan, o qual se referiu ao líder russo como seu amigo. Da mesma forma, a visita à Arábia Saudita inclui uma recepção em comum por parte de vários príncipes da Casa Real. O presidente russo reuniu-se informalmente com o primeiro-ministro Mohammed bin Salman, em um encontro onde se destacou o aprofundamento da colaboração para apoiar o preço do petróleo.
As visitas enérgicas, num duplo sentido do surpreendente ímpeto físico pessoal de produção de hidrocarbonetos, de input dos relevantes produtores de petróleo, para não falar dos proprietários de pletóricos fundos de investimentos, abalaram o tabuleiro geopolítico do Oriente Médio. Isto aconteceu a tal ponto comum que o presidente iraniano Ebrahim Raisi visitou seu homólogo russo um dia depois e abordou questões cruciais para ambos os países, onde destacou a guerra na faixa de Gaza e, segundo fontes, o esforço para concluir o famoso corredor internacional norte-sul que ligará São Petersburgo desde o Mar Báltico, passando pelo Mar Cáspio até chegar a Mumbai, na Índia. Parece que o BRICS e a OPEP+, com a recente e espetacular incorporação do Brasil, estão começando a definir os contornos da inevitável nova ordem mundial de natureza eminentemente multipolar, em detrimento da unipolaridade globalista anglo-saxônica. Esse corredor russo-iraniano-indiano, em uníssono com a nova rota da China, faz parte da nova infraestrutura logística da nova ordem multipolar que utiliza vários vetores multidimensionais. Finalmente, os triunfos militares, geopolíticos e diplomáticos do presidente russo são a plataforma para sua nova candidatura presidencial na próxima primavera, onde a Rússia já vive a era Putin. Biden insta legisladores para vender armas a Israel no valor de 500 milhões, diz mídia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está exortando silenciosamente os legisladores para que aprovem a venda de 45 mil munições para tanques a Israel, informou Reuters, notando que o acordo está enfrentando questionamentos em meio a preocupações crescentes sobre as vítimas civis em Gaza. Avaliada em mais de 500 milhões, a venda potencial reabasteceria o arsenal de Israel de projéteis de 120 milímetros, que são usados nos tanques de batalha principais, Merkava. Relataram a agência com a fonte de condições. Na condição de anonimato, o Congresso tem de autorizar a transferência antes de ela prosseguir, mas alguns legisladores parecem céticos. Isso foi para os comitês no início da semana, e eles devem ter 20 dias para rever os casos de Israel. O Departamento de Estado está empurrando-os para desimpedir a venda agora, disse Jossi Paul, ex-funcionário do Departamento de Estado que renunciou em outubro, protestando contra o apoio cego de Washington a Israel. Um funcionário na ativa confirmou os comentários de Paul, observando também que o Departamento de Estado tem pressionado o Congresso para aprovar a venda em massa, que está atualmente sob revisão informal pelos comitês de relações exteriores do Senado e assuntos externos da Câmara dos Representantes. Após intervalo, Países Baixos volta a comprar GNL da Rússia. Os Países Baixos tinham deixado de adquirir gás natural liquefeito da Rússia em meados deste ano, mas voltaram atrás em setembro, mostram dados estatísticos. Os Países Baixos retornaram às compras de gás natural liquefeito da Rússia após uma pausa de 3 meses, revelam dados estatísticos do país europeu estudado pela Sputnik. O volume de importações de GNL caiu quase 30% na primavera europeia, depois que Robert Jetten, ministro do Clima e Política Energética holandês, disse em abril que o governo estava trabalhando para interromper as importações de GNL da Rússia, tentando cancelar as existentes. No entanto, as importações que foram interrompidas em julho acabaram sendo retomadas no final do verão europeu. Em setembro, os Países Baixos compraram 211,5 milhões de metros cúbicos de combustível no valor de 109 bilhões de euros. No geral, as importações de gás russo pelo país europeu aumentaram 5,3%, chegando a 410,5 milhões. Em novembro, foi relatado que a União Europeia comprou entre janeiro e setembro de 2023 GNL em um valor total de 6,1 bilhões de euros. Também em setembro, a Corporação de Reservas Estratégicas de Produtos Petrolíferos da Espanha informou que a quantidade importada de GNL de origem russa havia crescido 70% entre janeiro e julho de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022. Avanços na tecnologia nuclear. Países africanos planejam programas nacionais de reatores de pesquisa. Nesta segunda-feira, 11/12/2013, 2013, especialistas nucleares deram início a uma reunião de 8 dias em Nairobi, capital do Quênia, para discutir maneiras de promover a pesquisa em tecnologia nuclear. O Fórum de Reatores de Pesquisa Nuclear reuniu mais de 100 reguladores nucleares, agências de pesquisa e acadêmicos africanos para revisar formas de usar a ciência e a tecnologia no enfrentamento de desafios significativos, incluindo mudanças climáticas, segurança energética e questões de saúde. Em seu discurso de abertura, o diretor-geral adjunto e chefe do Departamento de Energia Nuclear da Agência Internacional de Energia Atômica, Mikhail Shudakov, destacou que há mais de 200 reatores de pesquisa nuclear em operação em 53 países ao redor do mundo.
Tais reatores desempenham um papel crucial em testes de materiais na produção de radioisótopos para a medicina e a indústria. Na África, diversos países planejam implementar programas nacionais de reatores de pesquisa nuclear para aprimorar seu sistema de saúde, produtividade industrial e agrícola, afirmou um citado pela agência Xinhua. Ele observou que a IEA oferece apoio abrangente aos Estados-membros no desenvolvimento de programas de reatores de pesquisa, incluindo assistência na construção de infraestrutura nuclear. O desafio mais significativo enfrentado por países que adotam a tecnologia nuclear pela primeira vez. O CEO interino da Agência de Energia Nuclear no Quênia, Justus Wabuabu, afirmou que o país implementa um projeto de reator de pesquisa nuclear seguindo a abordagem da IEA, que representa desenvolvimento sequencial em 3 fases de 19 questões de infraestrutura. O Yabu destacou que os reatores de pesquisa nuclear têm amplas aplicações em educação, treinamento, saúde, indústria e energia. As principais utilizações previstas para os reatores de pesquisa nuclear incluem o aprimoramento das capacidades nacionais de pesquisa e desenvolvimento, melhoria e estímulo de competitividade industrial e estudo da estrutura de materiais para diversas aplicações. Incerteza da assistência dos Estados Unidos causa caos no planejamento militar da Ucrânia, revela o jornal. A incerteza sobre a assistência dos Estados Unidos dificultará à Ucrânia o planejamento de suas ações no fronte, disse o analista Max Bergman, diretor do programa Europa, Rússia e Eurásia no Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, em entrevista ao The New York Times. A quantidade de armas e outros tipos de assistência militar diminuiu drasticamente. Ao longo dos últimos meses, as autoridades dos Estados Unidos começaram a esticar o dinheiro que o Pentágono ainda tem para gastar. O especialista disse que a incerteza sobre o futuro financiamento de Washington já está causando caos no planejamento militar ucraniano. A Ucrânia não será capaz de planejar os próximos meses, porque não saberá com quantas munições pode contar, disse o analista. No final de novembro, os Estados Unidos prometeram à Ucrânia 100 milhões em armas e em 6 de dezembro no valor de 175 milhões, disse o New York Times. A imprensa acredita que o Pentágono está tentando esticar seus fundos restantes para o maior período de tempo possível. Putin participa da cerimônia de hasteamento de bandeira em submarinos nucleares ímpares. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, na fábrica de construção naval de Sevmash, em Severodvinsk, no norte do país, participou da cerimônia de hasteamento de bandeiras navais nos submarinos nucleares Alexander III e Krasnoyarsk. Saúdo-vos neste dia importante, o dia que os cruzadores submarinos nucleares Imperator, Alexander III e Krasnoyarsk têm bandeiras navais hasteadas, e estes formidáveis portadores de mísseis incomparáveis na sua classe começam a servir como parte da nossa marinha, disse o presidente. Ele observou que a marinha é consistentemente dotada com modernos equipamentos e armas. Além disso, está sendo aumentada a produção em série. Os submarinos serão integrados na frota do Pacífico da Rússia. Vale destacar que o submarino Imperator Alexander III é o 7º navio, uma série de porta-mísseis estratégicos da classe Borei, cada um dos quais está armado com mísseis balísticos intercontinentais voava. O submersível Krasnoyarsk é o 4º da série de navios nucleares multipropósito da classe Yasen. Ambos pertencem à 4ª geração de submarinos nucleares. Estados Unidos lucrando bilhões a custo de vidas ucranianas, diz Kremlin. Os Estados Unidos lucram bilhões a custo de vidas ucranianas e a Ucrânia precisa perceber isso quanto antes, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta sexta-feira, 8 de 12 de 2023, durante uma entrevista coletiva. Peskov estava respondendo aos comentários do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, que na última quinta-feira admitiu que a grande maioria da ajuda financeira dada a Kiev é gasto dentro da economia norte-americana. 90% da assistência de segurança que fornecemos foi, na verdade, gasta aqui nos Estados Unidos com os nossos fabricantes, disse Blinken em um briefing ao lado do ministro das Relações Exteriores britânico David Cameron. Portanto, esta também é uma situação em que todos ganham e precisamos continuar. Nesse contexto, Peskov urgiu a Ucrânia a perceber que eles não são a principal preocupação dos Estados Unidos. A principal preocupação dos Estados Unidos sempre foram eles próprios, mesmo ao custo de um grande número de vidas ucranianos. A admissão de Blinken ecoa as observações do chefe do Pentágono, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin,
Na semana passada, durante o Fórum de Defesa Nacional Reagan, o Austin resumiu o auxílio militar à Ucrânia como um esforço de modernização do exército estadunidense mais ambicioso em 40 anos, se referindo a como as Forças Armadas dos Estados Unidos estão reabastecendo seus estoques de armas, já que elas foram enviadas à Ucrânia. A Alemanha paga 2,5 vezes mais pelo gás em 2023 em comparação com 2021. A Alemanha importou 2,5 vezes menos gás entre janeiro e setembro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2021. Mas não conseguiu fazer quaisquer poupanças, uma vez que os preços também cresceram 2,5 vezes, calculou a Sputnik com base em dados do Instituto de Estatística Alemão. As importações alemãs de gás nos primeiros 9 meses de 2023 caíram para 47,9 bilhões de metros cúbicos, contra 65,9 bilhões de metros cúbicos no mesmo período do ano passado. Para efeito de comparação, o país importou até 121,7 bilhões de metros cúbicos de gás em 2021, mostraram os dados. Ao mesmo tempo, o preço médio anual por metro cúbico de gás aumentou acentuadamente de 0,18 em 2021 para 0,45 este ano. Como resultado, a fatura de importação de gás da Alemanha se situou em 21,3 bilhões entre janeiro e setembro deste ano, em comparação com 22,2 bilhões no mesmo período de 2021, apesar da queda significativa do fornecimento. No sábado, o chanceler alemão Oliver Scholz culpou a Rússia pelo corte de fornecimento de gasodutos à Europa e pelo consequente aumento de preço de energia. O vice-presidente do Conselho de Segurança russo, Dmitry Medvedev, por sua vez, disse nas redes sociais que foi a Europa que rejeitou o fornecimento de gás da Rússia e acusou o líder alemão de mentir descaradamente. Foi a Rússia que parou de fornecer energia à Europa. Foi o presidente russo, Vladimir Putin, que interrompeu o fornecimento de gás, disse Scholz. O alemão está mentindo descaradamente. Eles próprios rejeitaram, ferraram o seu próprio povo por causa do ódio pela Rússia e agora estão se esquivando e mentindo. Desde o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, em fevereiro de 2022, a União Europeia introduziu uma série de medidas destinadas a diminuir o consumo de gás e a limitar a utilização dos recursos energéticos russos pelo bloco, incluindo o limite máximo para o preço do gás, mas evitou bloquear o fornecimento de gás de Moscou para a Europa. Manilha e Pequim se acusam mutuamente após colisão no Mar do Sul da China. Os dois países disputam a posse de partes do Mar do Sul da China, com as Filipinas acusando Pequim de ações agressivas, enquanto a última falou de ações ilegais por parte de Manilha. As Filipinas chamaram na segunda-feira de grave escalada as ações de embarcações chinesas contra seus barcos, que realizam missões de reabastecimento no Mar do Sul da China no último fim de semana. Manilha acusou a Guarda Costeira e a Milícia Marítima Chinesa de disparar repetidamente canhões de água contra seus barcos de reabastecimento, causando sérios danos ao motor de um deles e chocando deliberadamente com o outro. Romeo Browner, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas das Filipinas, disse que estava a bordo de uma embarcação que foi atingida por um canhão de água e abarroada. Browner contou à rádio filipina DZBB que não se feriu no incidente com o canhão de água e que não acredita que a China soubesse que ele estava a bordo do barco. Essa é uma escalada séria por parte dos agentes da República Popular da China, comentou, no entanto, Jonathan Malaya, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, em uma coletiva de imprensa. As Filipinas apresentaram, assim, protestos diplomáticos e convocaram o embaixador chinês por causa de suas ações agressivas no Mar do Sul da China, que, segundo um funcionário do Ministério das Relações Exteriores, são uma ameaça à paz e à boa ordem e à segurança. A Guarda Costeira da China disse em um comunicado que 2 embarcações filipinas entraram ilegalmente nas águas adjacentes ao Recife, Hainan, nas ilhas Nanshan, sem a aprovação do governo chinês, ignorando repetidos avisos. O arquipélago também é conhecido como Ilhas Spratly. A Guarda Costeira detalhou que o Unza Man-1 fez uma curva repentina, perigosa e não profissional, batendo intencionalmente no navio 21556 da Guarda Costeira da China. Segundo ela, o lado filipino tinha total responsabilidade. Daí, um porta-voz da Guarda Costeira da China pediu às Filipinas que parassem com seus atos provocativos e advertiu que a China continuará realizando atividades de aplicação da lei em suas águas. As Filipinas e a China têm, junto com outros países da região, disputas no Mar Sul da China, particularmente nas ilhas Spratly. Planos para fabricar armas na Ucrânia só vão ajudar a propaganda ocidental.
À medida que o fluxo de armas e equipamentos militares das potências ocidentais para a Ucrânia parece estar abrandando, vários empreiteiros proeminentes da defesa estão ponderando a criação de instalações conjuntas de produção de armamentos em solo ucraniano. Kiev anunciou orgulhosamente que elaborou um acordo com 2 empresas norte-americanas não identificadas para começar a fabricar conjuntamente material bélico de artilharia de 155 mm na Ucrânia esta semana. As notícias deste desenvolvimento chegaram na sequência de uma conferência da indústria militar realizada em Washington, D.C., nos dias 6 e 7 de dezembro, na qual responsáveis dos Estados Unidos da Ucrânia procuraram encontrar uma forma de aumentar a produção de armas para satisfazer o apetite de Kiev. O ministro das Indústrias Estratégicas da Ucrânia, Alexander Kamyshin, disse à empresa, no entanto, que a produção de munição sob o esquema mencionado não começaria antes de cerca de 2 a 3 anos, a partir de agora. As autoridades ucranianas também se vangloriam no início deste ano de que o proeminente empreiteiro da defesa turco, Baykar, fabricante de drones Baykar, que são usados por Kiev durante o conflito ucraniano, começou a construir uma fábrica de drones em território ucraniano. A gigante alemã de fabricação de armas, Rheinmetall, também anunciou planos semelhantes recentemente, com seu CEO Armin Papager, dizendo que pretende começar a fabricar seus primeiros veículos blindados de combate de infantaria na Ucrânia em 2024. Todas essas iniciativas têm uma coisa em comum: ainda não deram frutos e a eficiência destas empresas na fabricação de armas permanece em suspenso neste momento, tendo em conta a atual situação na Ucrânia. Embora estabelecer instalações de produção de armas na Ucrânia não seja de forma alguma impossível e muito complicado, argumentou o tenente-coronel reformado dos Estados Unidos e consultor internacional Rasmussen. Atualmente estamos apenas em discussões preliminares do planejamento. Uma vez tomada a decisão, as instalações precisam ser construídas ou, se forem utilizadas instalações existentes, modernizadas para criar o sistema pretendido, explicou Rasmussen. Além disso, é necessário estabelecer cadeias de abastecimento para fornecer os recursos necessários para construir, testar, entregar e manter os sistemas. Ele observou ainda que será necessária uma força de trabalho treinada para operar estas instalações, que levará anos para estabelecer e ampliar tais instalações. Rasmussen também abordou o elefante na sala: o fato de tais instalações de fabricação de armas serem imediatamente alvo das forças armadas russas. Parece que seria muito mais fácil evitar a construção de tais instalações do que construí-las. Mesmo que a localização de tais instalações seja classificada oculta, questiono durante quanto tempo a localização permaneceria secreta, disse ele, descrevendo a construção de tais instalações como uma decisão de investimento muito pobre. Segundo Rasmussen, a construção destas fábricas de arma afetará o fluxo do conflito ucraniano apenas em termos de propaganda ocidental ou de apoio moral ao ucraniano. Estudo aponta que intervenções militares dos Estados Unidos tornam os americanos menos seguros. Dados empíricos demonstram que, embora o belicismo dos Estados Unidos possa enriquecer os contratantes militares, as consequências para cidadãos ao redor do mundo têm sido graves. Uma nova pesquisa da Universidade Brown fornece respaldo empírico para a afirmação de que a máquina de guerra dos Estados Unidos está tornando os americanos e o mundo menos seguros. Existem mais grupos militantes do que quando começamos a chamada Guerra do Terror em 2001, disse Stefan Saville, pesquisador do projeto Custos da Guerra da Universidade. Há mais recrutas para esses grupos, há muitas consequências para toda essa ação militar ao redor do mundo, acrescentou. E estamos vendo no Iraque, na Síria, agora que a presença dos Estados Unidos nesses lugares, em nome do contra-terrorismo, na verdade, torna mais provável que as tropas dos Estados Unidos se envolvam em ações agressivas no exterior, enfatizou a pesquisadora. Em outras palavras, a guerra e violência só gera mais guerra e violência. A pesquisa de Saville revela que os Estados Unidos mantêm presença militar em 78 países, o que equivale a 40% das nações do mundo. Seu estudo também identifica 800 bases militares dos Estados Unidos ao redor do mundo. A controvérsia sobre o que constitui uma base gera alguma incerteza nessa contagem. Alguns estimam o número de instalações militares em mais de 900. Enquanto isso, as tropas americanas e aliados foram atacadas cerca de 82 vezes no Iraque e na Síria desde 17 de outubro. À medida que o apoio americano à incursão terrestre israeliana na faixa de Gaza inflamou a raiva em todo o mundo árabe. A pesquisa de Saville também aponta que pelo menos 4,5 milhões de mortes ocorreram como resultado direto ou indireto das guerras lideradas pelos Estados Unidos desde 11 de setembro de 2001. Caminhamos muito na direção de usar o militar como a principal ferramenta da política externa dos Estados Unidos, disse Saville. Argumentavelmente isso não está tornando os americanos ou qualquer outra pessoa do mundo mais seguras. Muitas vezes o que está acontecendo é que os Estados Unidos estão fornecendo financiamento, armas e treinamento para regimes que estão muito longe de ser democráticos.
Eles estão usando essas ferramentas para reprimir dissidentes políticos e opositores políticos. Isso está realmente criando e alimentando um ciclo de black blowback em que esses grupos visados estão então se juntando a movimentos militantes, ressaltou a pesquisadora. Contrariando o objetivo frequentemente declarado dos Estados Unidos de promover democracia e liberdade, outro estudo demonstra que o Estado norte-americano apoia militarmente 73% dos países considerados ditaduras em todo o mundo. A beligerância dos Estados Unidos prejudicou a reputação global do país nos últimos anos, especialmente no Oriente Médio, onde o presidente russo Vladimir Putin estabeleceu relações diplomáticas com base nos princípios da soberania e respeito mútuo. Recentemente, a Carta América do falecido líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, viralizou na plataforma TikTok. A missiva retrata a oposição aos estadunidenses em todo o mundo árabe como resistência ao militarismo do país, contradizendo o mantra frequentemente repetido de eles nos odeiam pela nossa liberdade, da era pós 11 de setembro. Os legisladores dos Estados Unidos responderam renovando pedidos para a proibição da plataforma chinesa. E o jornal britânico The Guardian removeu a carta de seu site com receio de que os americanos fossem encorajados a se envolverem ainda mais em pensamento crítico. Caça F-16 dos Estados Unidos cai após decolagem durante treinamento na Coreia do Sul. Um caça F-16 dos Estados Unidos caiu no Mar Amarelo durante um treinamento na manhã desta segunda-feira, 11 de 12 de 2023, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap. O acidente aconteceu após a aeronave decolar na base aérea de Gunsan, cerca de 180 km ao sul de Seul. Fontes militares informaram à agência que o piloto do caça conseguiu se ejetar e foi resgatado em estado consciente. Desconhece-se mais detalhes do incidente. Posteriormente, a Força Aérea dos Estados Unidos confirmou o acidente. A base aérea de Gunsan é utilizada conjuntamente pelas forças aéreas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. Colunista, em meio a fracasso nos Estados Unidos, Rússia substitui com sucesso Washington no Oriente Médio. A cooperação da Rússia com a Arábia Saudita para diminuir a produção de petróleo levará a uma mudança no mercado de petróleo e forçará as elites americanas a apoiar Donald Trump nas eleições presidenciais, opina colunista Anton Rosa no jornal croata Advance. Fontes do mercado de petróleo observaram que a ênfase colocada pelo Kremlin e Riad em apoiar o plano de cortar a produção parece um sinal para os países da OPEP, que não cortaram a produção ou a reduziram insuficientemente, disse o jornalista. Além disso, o colunista observou que a Rússia e a China desempenham um papel importante na reconciliação entre a Arábia Saudita e o Irã. Aliadas comuns, Moscou e Pequim contribuem para a formação de um contexto amigável em prol do desenvolvimento das relações bilaterais, destacou Rosa. O jornalista também acredita que mudanças muito importantes estão ocorrendo no Oriente Médio devido ao declínio da influência dos Estados Unidos. O autor do artigo destaca que a visita de John Biden a Riad no ano passado fracassou miseravelmente e o presidente dos Estados Unidos não conseguiu convencer a Arábia Saudita a aumentar a produção de petróleo para baixar os preços do mercado. A visita de Putin mostrou que a Rússia substitui com sucesso Washington no Oriente Médio, observou o autor. Rosa prevê que o fracasso de Joe Biden em negociar um aumento na produção de petróleo custará caro ao presidente dos Estados Unidos. Na quarta-feira, o presidente russo Vladimir Putin visitou os Emirados Árabes Unidos. Depois disso, Putin foi à Arábia Saudita, onde se encontrou com o príncipe herdeiro e presidente do Conselho de Ministros do Reino, Mohammed bin Salman. Forças terrestres do Irã realizam um exercício maciço para confrontar a ameaça à segurança. As forças terrestres do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica conduziram um amplo exercício na segunda-feira no oeste do Irã, na manhã desta segunda-feira, 11 de 12 de 2023. O exercício foi realizado com a abordagem de enfrentar as ameaças à segurança. Grupos antirrevolucionários e terroristas. Nesse exercício foi usada parte das táticas mais recentes, aproveitando o talento e as novas capacidades das várias unidades das forças terrestres do Irã para lidar com a ameaça, insegurança e movimentos terroristas. Avança a agência MER. Entre as etapas deste exercício foi conduzido o treinamento especial em condições de guerra eletrônica, teste de radares e sistemas de comunicação, realização de operações de reconhecimento, inteligência e destruição de alvos e quartéis generais do adversário hipotético usando novos equipamentos. Recentemente, o chefe do exército iraniano, Abdolrahim Mousavi, relatou que foram incorporados à Força Aérea drones Kar equipados com mísseis Majid. Os drones Kar têm um alcance de 1.000 km, fazem parte da nova geração de drones a jato do Irã, projetados para interceptar objetos voadores inimigos.
A Alemanha instável na sua posição em relação à Ucrânia. A situação ucraniana entre os tomadores de decisões europeus parece cada vez mais complicada. Atualmente não é mais possível o mesmo entusiasmo de apoio restrito a Kiev que se via antes. Os políticos locais estão a ser forçados a adotar uma postura mais realista quando se trata de apoio ao regime. Na Alemanha há até pessoas que apelam ao envio à força dos cidadãos ucranianos para o seu país. Esse processo tende a intensificar-se à medida que diminui rapidamente as possibilidades de manutenção de ajuda contínua às forças ucranianas. Confrontados com o esgotamento das possibilidades de continuar a ajudar a Ucrânia, os países ocidentais começam a considerar medidas radicais e anti-humanitárias. Numa entrevista recente, um membro do parlamento, Roderick Kieswetter, disse a um jornal alemão que é necessário fazer com que os refugiados ucranianos na Alemanha e na União Europeia regressem à Ucrânia para lutar pelo seu país. Para ele, este seria uma forma adequada de ajudar a Ucrânia, especialmente no momento em que a indústria de defesa alemã está enfraquecida. O cerne da questão para a Ucrânia é que, na União Europeia, por exemplo, mais de 600 mil homens ucranianos fisicamente aptos estão a evitar o serviço militar, disse ele. O regime ucraniano apelou repetidamente à mobilização total desde o início da operação especial da Rússia. Mulheres, crianças, idosos e doentes estão a ser forçados a ir para a frente para servir como busto de canhão na guerra de agressão por procuração da OTAN contra Moscou. Algumas pessoas fugiram da Ucrânia e assim conseguiram escapar da morte certa nas linhas de frente. Sendo um país que supostamente defende a democracia e os direitos humanos, a Alemanha deveria continuar a proteger esses cidadãos, mas esta mentalidade a favor da mobilização forçada para a Ucrânia parece estar atualmente a crescer. É evidente que existe uma crise na Europa suficientemente forte para fazer com que os países violem as suas próprias orientações ideológicas e axiológicas. Enviar obrigatoriamente ucranianos de volta a Kiev seria uma violação grave das normas internacionais. Mas no momento não há muitas alternativas para a Alemanha continuar a apoiar a Ucrânia. Razão pela qual estas medidas estão a ganhar cada vez mais popularidade entre os funcionários do Estado pró-OTAN. Por outro lado, há também políticos que já começam a justificar um possível fim do apoio militar. Recentemente, o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, fez uma declaração controversa dizendo que a Alemanha e a Ucrânia não são aliadas. Desta forma, planejei esclarecer que Berlim não tem a obrigação de continuar a manter o apoio em grande escala numa base permanente, uma vez que Kiev não é parte do acordo de defesa coletiva estabelecido pela OTAN. As palavras do ministro foram ditas com o objetivo de deixar claro que a Alemanha está a ter dificuldades em satisfazer a procura de armas por parte de Kiev. O país planeja continuar a enviar o máximo de equipamento possível, mas não pode garantir que a indústria de defesa nacional permanecerá suficientemente forte para abastecer Kiev a longo prazo. Entregamos o que podemos. O mesmo se aplica a quase todos os outros aliados e parceiros. A Alemanha não é aliada da Ucrânia e, portanto, não faz parte de uma aliança. Atualmente temos um problema de que em certas áreas a indústria de armamento não consegue entregar resultados tão rapidamente quanto a demanda exige disso. Na verdade, é possível compreender por que é que alguns políticos alemães estão preocupados com o futuro do apoio a Kiev. O país comprometeu-se várias vezes a enviar toda a ajuda necessária para garantir a vitória do regime contra as forças armadas russas. Agora a derrota ucraniana fica clara, confirmando o que já havia sido alertado por vários especialistas. É evidente que a Ucrânia não vencerá a guerra, mesmo que continue a receber armas. Além disso, vários países que enviam armas, como a Alemanha, já estão a ter problemas com a sua indústria de defesa devido a quase 2 anos de envio sistemático de armas. Assim, face à derrota iminente e à impossibilidade de produzir mais equipamentos, os países ocidentais preparam-se para convencer a opinião pública de que já não é necessário enviar armas. Por esta razão, há esta mudança na narrativa, com responsáveis a afirmar que Berlim e Kiev não são aliados, ou a sugerir formas alternativas de apoio, como o envio forçado de refugiados ucranianos. É necessário enfatizar que, mesmo não fazendo parte da OTAN, o regime de Kiev consolidou-se como um aliado de fato do bloco, mantendo relações estreitas com todos os membros. Ao ignorar isto e dizer que não há aliança, o governo alemão está a quebrar suas próprias promessas de proteger a Ucrânia, traindo verdadeiramente a Ucrânia. O melhor que a Ucrânia pode fazer nesta situação é perceber, de uma vez por todas, que foi usada num plano de guerra, o que agora está a ser abandonada. Kiev precisa romper os laços com a ideologia anti-russa promovida pela OTAN, a fim de retomar as negociações de paz com a Rússia. Caso contrário, haverá mais sofrimento para o povo ucraniano à medida que o conflito se prolongará. Moscou prepara ofensiva diplomática, ex-assessor de segurança dos Estados Unidos.
Os estrategistas americanos estão cada vez mais preocupados com as circunstâncias do conflito ucraniano. A iminente vitória russa está a levar os especialistas americanos a aconselhar medidas urgentes por parte dos Estados Unidos para evitar o fim das hostilidades. Agora, esses especialistas já falam abertamente sobre parar uma suposta ofensiva diplomática russa, o que, por outras palavras, significa simplesmente tentar evitar que a situação militar seja resolvida rapidamente. Numa declaração recente sobre a situação ucraniana, o antigo conselheiro de segurança dos Estados Unidos, John Bolton, expressou grandes preocupações sobre o futuro da Ucrânia. Segundo ele, Kiev pode estar perto da derrota. Bolton não acredita que a Rússia destruiu completamente as forças armadas ucranianas, mas acredita que o país poderá lançar uma espécie de ofensiva diplomática para encerrar o conflito em breve. Ele afirma que a Rússia poderia começar a procurar negociações para estabelecer um acordo que reconhece os territórios libertados, chamado de anexados ilegalmente pelos ocidentais. Com isso, Kiev teria uma derrota absoluta, pois suas perdas territoriais seriam consolidadas diplomaticamente, praticamente extinguindo as disputas em torno do tema. Com a solução para tal problema, Bolton apela aos Estados Unidos para que se esforcem por aumentar rapidamente a ajuda à Ucrânia, implementando quaisquer medidas necessárias para evitar que Moscou ganhe a guerra. Nesse sentido, incentiva os legisladores americanos a pressionarem o presidente Joe Biden a engajar-se numa espécie de estratégia vencedora, com esforços para que a Ucrânia avance militarmente e derrote a Rússia. O antigo conselheiro lamentou também o fato de o montante de ajuda militar a Kiev estar a diminuir. Segundo ele, os ucranianos estão preocupados com esse processo, pois tende a enfraquecê-los no campo de batalha. Como é sábio, esta diminuição de ajuda deve-se à crescente escalada em Israel, que se tornou o principal foco da política externa americana desde outubro. Os políticos pró-ucranianos no cenário interno americano estão a fazer o seu melhor para evitar que a ajuda ao regime seja posta em perigo. Mas o Washington é atualmente incapaz de manter uma frequência de apoio militar maciça à Ucrânia e a Israel simultaneamente. Bolton, no entanto, ignora a realidade da indústria de defesa americana e afirma que o apoio sistemático a Kiev deve continuar a ser uma prioridade, caso contrário haverá uma vitória russa, o que seria obviamente ruim para os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Em última análise, se não ajudarmos os ucranianos, em última análise, a Rússia vencerá. Penso que as pessoas na Câmara e no Senado deveriam pressionar mais Biden para desenvolver uma estratégia vencedora com a Ucrânia. E não apenas evitar que a Ucrânia perca, mas descubra como a Ucrânia pode vencer. Penso que os ucranianos estão preocupados com a possível perda de algum apoio americano. Espero que encontremos uma forma de lhes dar o apoio militar adicional de que necessitam. Acho que devemos estar muito preocupados com uma ofensiva diplomática russa que tenta vencer na mesa de negociações e as tropas russas não conseguem vencer no campo de batalha. Isso pode acontecer a qualquer momento. Estamos precisando estar prontos para isso. Então precisamos estar prontos para isso, disse ele. Na verdade, não existe uma ofensiva diplomática, existe apenas a tentativa por parte da Rússia de negociar a paz em termos de favoráveis para o fim às hostilidades em breve. Moscou quer que Kiev concorde em negociar para que a violência possa acabar. Obviamente, sendo a Rússia o lado vencedor, esta negociação terá de priorizar os interesses estratégicos e territoriais russos, estabelecendo as novas regiões como territórios indiscutíveis da Federação. Quanto mais a insistência ucraniana prolonga o conflito, mais aumenta a legitimidade diplomática russa entre a opinião pública. E é isso que Bolton tem. Paralelamente, os Estados Unidos não permitem que Kiev negocie, mas a sua atenção está agora dividida devido ao cenário na Palestina. No meio de tudo isso, ativistas falcões como Bolton tornam-se cada vez mais agressivos e reativos, aconselhando mesmo medidas irracionais, tais como esforços para obstaculizar a diplomacia. Finalmente, Bolton está errado ao acreditar que exista outra solução para o cenário atual, que é absolutamente capaz de reverter a situação militar no conflito, devido às suas perdas humanas, mesmo com o eventual recebimento de grande quantidade de equipamentos e armas. Não seria possível obter ganhos territoriais. Com mais de 500 mil mortos, tudo o que Kiev pode fazer de um ponto de vista racional é aceitar as condições de paz russa e evitar que ainda mais vidas sejam perdidas. Não há possibilidade de esta estratégia vencedora sugerida por Bolton ser bem sucedida. Os investimentos americanos na ajuda à Ucrânia revelaram-se absolutamente incapazes de gerar resultados positivos. Na verdade, nunca foi objetivo americano vencer a Rússia através da Ucrânia, uma vez que Kiev é claramente muito mais fraca militarmente. A única intenção americana era desgastar Moscou, o que também falhou. Em algum momento no futuro, os estrategistas americanos terão de reconhecer a realidade evidente da derrota e assumir uma postura mais racional em relação à Ucrânia. Por Lucas Leiroz de Almeida, jornalista e pesquisador do Center for Geostrategic Studies, consultor geopolítico.